Bom dia, irmãos, graça e paz. Espero que todos tenham tido uma ótima semana, debaixo do cuidado do nosso Deus. Bênção, podermos estar aqui mais uma vez, mesmo à distância. Alguns irmãos, algumas famílias puderam participar na sexta-feira da nossa reunião de oração pelo Google Meet. E louvado seja Deus por isso também. E hoje estamos aqui para esse momento de escola dominical, onde ouviremos mais uma vez a palavra do nosso Deus por intermédio do nosso irmão professor Constantinos. Desde já quero agradecer a todos que estarão participando desse momento, participando dessa aula. Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família. Eu estarei orando e em seguida passarei a palavra para o nosso irmão Constantinos. Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti por mais uma semana que se passou, por mais uma semana que se inicia. Nós agradecemos pelo privilégio que temos de aprender mais da Tua palavra, Senhor. Suplicamos, fala conosco por intermédio da mesma, edifica as nossas vidas. Abençoa o nosso irmão Constantinos, ele que estudou, que se preparou para esse momento com muita dedicação, e que o Senhor abençoe, ó Pai, conduzindo todos os detalhes, iluminando ele, o Teu Santo Espírito haja por intermédio dele, falando assim aos nossos corações. Ser conosco no decorrer dessa aula, prepara as nossas mentes e os nossos corações, abençoa também toda a parte técnica com o nosso irmão Sidney. No nome de Jesus oramos. Amém. Agora eu vou passar a palavra para o nosso irmão Constantino. Que Deus abençoe. Bom dia, irmãos. Mais uma vez aqui, nesse domingo, Senhor, para podermos estar estudando essa lição juntos, né? Então, agradeço a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo essa aula e vamos trabalhar nesse aprendizado nessa manhã. A lição é de número 3, ela trata sobre Apocalipse 2, de 1 a 7, e o título da lição é Éfeso, lembra e volta. Boa teologia com boa prática. Como nós vamos estar trabalhando no livro de Apocalipse, ele é cheio de ilustrações ele apresenta algumas situações subjetivas, tem muitos simbolismos no livro de Apocalipse. Para eu não escorregar em alguma interpretação pessoal, eu me baseei em teólogos mais capacitados para isso. Então são estudiosos do tema de Apocalipse, são aqueles que têm uma bagagem e um conhecimento bastante rico, né, e sério sobre o livro de Apocalipse. Então eu vou estar me apoiando mais neles, né, e na palavra, para justamente ter esse cuidado de não sair fora do tema. Como a lição vai trabalhar em cima da igreja de Éfeso, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, de 1 a 7, eu vou estar lendo agora, irmãos. Se os irmãos puderem manter as Bíblias abertas durante a aula, vai ajudar nosso entendimento. Então, eu vou estar lendo Apocalipse 2, de 1 a 7.
Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Essa lição em uma frase. O amor de Deus nos constrange tanto a amá-lo acima de todas as coisas, como amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando o amor de Deus nos atinge e somos impactados por ele, nós acabamos transferindo esse amor também e impactando no nosso entorno. Então, o amor vertical de Deus para conosco, e nós para com Deus, transforma num amor horizontal, atingindo o nosso próximo. Essa lição tem esse propósito de entendermos aonde a igreja de Éfeso foi razão de tantos elogios, de tantos bons atributos e práticas, e onde que ela escorregou. E trazermos isso como uma advertência e como também um impulso, um exemplo do que deve ser seguido e daquilo que deve ser buscado também. O objetivo dessa lição, os objetivos são 3. Primeiro, aprendermos que a vida cristã não se limita ao conhecimento doutrinário. 2, lembrarmos que a ausência de amor desqualifica qualquer outra virtude. E 3, decidirmos viver de modo a demonstrar o amor genuíno a Deus e ao próximo. No próximo slide, irmãos, a gente apresenta a introdução. Aí no slide está falando que é 1 João 3, de 1 a 24, mas na verdade esse recorte é de 11 a 24. Né? Foi uma falha, eu não a corrigi, mas nós vamos estar lendo essa carta essa epístola de João, 1 João 3, de 11 a 24. Leamos, irmãos. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecendo necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente
Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Aquilo que pedimos dele, recebemos. Porém, guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E isso conhecemos, que nele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Irmãos, essa lição tem 3 tópicos dela que a gente vai tentar trabalhar no entendimento desses pontos. O primeiro, o capítulo 19 do livro de Atos, fala sobre o conflito que o cristianismo precisou enfrentar para estabelecer ali um centro de operações, desde o começo de sua história. 2. Éfeso foi o centro forte do politeísmo. Diana, ou Artemis, tornou-se a principal deusa da cidade e um grande empreendimento comercial foi estabelecido em torno de seu nome. 3. Em Atos 19:36, nos informa que a imagem adorada naquele templo havia caído do céu. Sem dúvida, isso significa que algum meteorito foi recolhido e amoldado para formar uma imagem. 4. Nos dias do Novo Testamento, havia uma numerosa comunidade judaica e um cristianismo crescente. Éfeso veio a ser uma cidade cosmopolita quanto às questões religiosas. E em tempos de intolerância, isso sempre significou convite a dificuldades. 5. O imperador Justiniano edificou um templo cristão em honra a João, no local do antigo templo de Diana. E 6, em Apocalipse 2:4, Jesus adverte a igreja de Éfeso quanto à perda do primeiro amor. E se não se arrepender, seria removido o seu candeeiro. Em Apocalipse 2:5. No próximo slide, nós vamos entrar no capítulo 1, e nesse capítulo 1 a gente vai investir 3 slides para entender melhor o contexto dessa cidade, e talvez por que Paulo a escolheu como ponto de partida para atingir toda a Ásia Menor, e onde Apocalipse depois, João traz as cartas vindas diretamente de Jesus a cada uma dessas 7 igrejas. Mas Éfeso foi dali que partiu a assistência e a formação de todas essas outras igrejas na Ásia Menor. Então, vamos lá. Éfeso tinha sua economia próspera e no primeiro século também servia como centro administrativo para o governo romano. A cidade era um centro industrial e seu comércio lhe trazia muitas riquezas, principalmente com artefatos religiosos. Então a cidade era conhecida não apenas por ser um centro econômico importante, mas também por ser um centro religioso de referência. O templo de Diana era ao mesmo tempo um local de culto, uma casa do tesouro, um banco para depósitos e empréstimos de dinheiro e um museu. Mas as áreas adjacentes ao templo, bem como o próprio interior do templo, serviam como refúgio para criminosos. Ali se abrigavam livremente, desde mercadores escravos até ladrões. Na lição número 1, a gente viu que o templo de Diana era como, e até usei esse exemplo, como um pique-esconde. Então todo meliante, todo bandido tinha um refúgio e um salvo-conduto, se tivesse aos arredores ou mesmo dentro do templo de Diana. Era meio estranho, mas é assim que funcionava lá. No próximo slide, essa imagem são as ruínas do grande teatro que tinha lá em Éfeso. E ele acomodava de 22 a 24 mil espectadores.
Quem esteve lá diz que a acústica de lá é bárbara, ela é sensacional. Tem uma projeção do som nítida e perfeita, mesmo tendo sobrado ruínas, né? As artes e a filosofia também se desenvolveram em Éfeso. Havia escolas de filosofia, teatros e bibliotecas. Nos tempos de domínio romano, a religião do Estado foi propagada em Éfeso em conexão com o culto de Ártemis. Inclusive havia um templo dedicado a promover culto ao imperador. Contudo, os estudiosos dizem que os efésios tinham um nível moral bem baixo. A fama dos habitantes da cidade era de pessoas violentas, maldosas e libertinas, e que o comportamento promíscuo no templo era pior que o comportamento de animais. Isso dito, registrado por Heráclito, né? E no próximo slide, ainda como capítulo 1, tem um layout da cidade, de como ela era no primeiro século depois de Cristo. Então, algum dos pontos aqui, nós identificamos, e se tiver mais ou menos nítido, irmãos, a gente pode perceber lá no canto esquerdo, bem no extremo, ali era o porto, né? Um pouquinho à direita, naquele quadrado maior, tinha a casa de banhos, né? Mais entre o porto e esse quadrado maior, e esse quadrado maior era de esportes. Do 29 era o ginásio de esportes. E Olimpíadas aconteciam na cidade de Éfeso. Então isso produzia um momento em que a cidade era tomada por muitos visitantes para participarem, tanto desses eventos religiosos, como nos esportes, nas Olimpíadas, e também para as apresentações que aconteciam nesse teatro. Então, Éfeso era uma cidade de muitas atrações e de entretenimento. 29, naquele círculo maior, cinza, um pouquinho mais à direita, é esse ginásio de esportes que nós vimos as ruínas ali. Para baixo, um pouquinho à esquerda, é o centro comercial ali de Éfeso. E mais, vamos ver aqui. Mas, solto ali atrás do teatro, tem o Palácio Bizantino. Ao lado do comércio ali tem a Rua de Mármore, o centro comercial, né, ali ao quadrado. E passando para a direita aqui abaixo, nós temos naquele telhado arredondado ali, com uma meia-lua, ali era um teatro menor. E no meio desse quadrado abaixo, com um telhado pequeno, é o templo de Ísis. Mas ali também tinham bibliotecas, tinham escolas, inclusive de filosofia, onde Paulo esteve lá ensinando, né? Assim como nas sinagogas, ele esteve nessas escolas também ensinando. E é isso, acho que de forma assim bem en passant, dá para a gente entender um pouco de como era formada a cidade de Éfeso. O importante para a nossa aula é entendermos a grandeza de estrutura que tinha a cidade de Éfeso, até para entender o porquê ela foi o start, o ponto de partida que Paulo utilizou para atingir as outras cidades ali na Ásia Menor, né? Porque é tipo assim, se vem de Éfeso, deve ser bom, né? No próximo slide, irmãos, nós vamos para o capítulo 2. E aí a lição já começa a trabalhar com o seu objetivo de
para as nossas vidas. Tratando da identidade de Cristo. George Led, ele fala de Apocalipse 1:16 e 1:20, que são textos também da nossa lição. Eu vou ler esses versículos. Então, Apocalipse 1:16, e diz: tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. E Apocalipse 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. 1:16, ele falará e será feito. Análogo ao relato da criação. Deus falou e tudo se fez. Gênesis 1:3. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. É dessa maneira que João descreve a glória de Cristo exaltado. Então, a visão que João teve ali de Cristo é dessa forma que ele esboçou em Apocalipse 1:16. E 1:20. Assim como Cristo está no meio das 7 lâmpadas, ou estrelas, de ouro, ele está em união firme com as igrejas da terra. Por mais perseguidas que sejam, ao mesmo tempo ele as segura na mão. Isso representa seu poder. Ele cuida e protege uma igreja perseguida. Às vezes, nós vemos bancadas evangélicas, nós vemos políticos, que dizem que vão levantar uma bandeira de defesa da igreja e da fé. Nós vemos, às vezes, o secular querendo criar estratégias como guardiões, ou aqueles que protegem ou cuidam da igreja. Quem cuida da igreja é Cristo. Não há força humana que possa sustentar a igreja. Não há força política, não há pensamento, estrutura, ideia ou estratégia humana que possa fazer algum tipo de ação em favor da igreja. Pelo contrário, via de regra isso mais atrapalha. Quem cuida da igreja é Cristo. É Ele e não o homem. E Billy Graham nos exemplifica. Deus provou o seu amor na cruz. Quando o Cristo pendurado ali sangrou, ali morreu. Foi Deus dizendo ao mundo: eu te amo. Então, como identidade de Cristo, eu acho que a gente pode abraçar essa interpretação de Led, que trouxe a João uma visão, em que ele tentou trazer tudo aquilo que fisicamente era o maior que ele pudesse imaginar, como o brilho do sol, e esse ficou o registro. Como identidade de Cristo, eu acho que podemos partir daí para entender o restante da aula. No próximo slide, irmãos, entramos no capítulo 3. A igreja de Éfeso. Ela tinha esses bons atributos: laboriosa, perseverante, não suportava homens maus, põe à prova os falsos profetas e suporta as provações. Então, Kistemaker, assim como Osborne, que são grandes mestres, na matéria de escatologia e apocalipse, então eles é que eu vou estar abraçando para tentar transmitir essa aula de hoje. Como eu disse, tem muito simbolismo no livro de Apocalipse. E correr o risco de tropeçar, ou o risco de tropeçar é muito grande. Então, como eles têm bastante profundidade no tema, no assunto, e são grandes conhecedores,
e a nossa revista, inclusive, o cita. Então, é com eles que eu vou estar me apoiando para transferir esse entendimento da aula. Então, ó, na última parte do primeiro século, o cristianismo entrou em colisão com Roma, que a princípio permitiu proteção aos cristãos sob a cobertura da religião judaica. Quando, porém, as autoridades romanas compreenderam que o cristianismo era diferente do judaísmo e que não se desviaria dos ensinamentos de Cristo, deixaram de ser tolerantes com os cristãos. Não conseguiam entender esse povo que se separava do mundo, compreendia uma sociedade completamente distinta. Aliás, eles sentiam tanta aversão pelo absolutismo dessa nova religião que buscaram eliminá-la, exigindo observância ao culto ao imperador. Os cristãos, porém, rejeitavam até mesmo uma obediência simulada à religião do Estado, visto que não aceitavam nenhum rival a Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Éfeso, quando a gente lê Apocalipse, a gente fica muito preso à crítica que Jesus faz à igreja no ter perdido o seu primeiro amor. Mas era uma igreja muito cuidadosa com o trabalho, com a teologia, com a doutrina. Era uma igreja que se preservava, mesmo estando ali no meio de toda aquela sociedade corrupta. E, às vezes, quando nós trazemos isso para a nossa vida, como igreja, individualmente, pessoa a pessoa, cristão a cristão, cada um de nós, será que a gente conseguiria ter esse tipo de atestado de Cristo sobre pelo menos esses bons atributos da igreja de Éfeso? Nós somos trabalhadores, nós perseveramos naquilo que Deus mandou que trabalhássemos, que cuidássemos. Nós somos coniventes ou nós não suportamos as maldades do homem? Porque nós devemos sim nos irar, não podemos pecar, mas a ira contra a maldade, isso tem que fazer parte do nosso entendimento. Nós colocamos à prova os falsos profetas, ou via de regra a gente acaba navegando por apriscos e absorvendo algumas ervas daninhas? E nós suportamos as provações, irmãos? Todos esses atributos, os membros, os fiéis da igreja de Éfeso, eles receberam esse tipo de elogio diretamente de Cristo. Será que nós teríamos recebido todos estes, ou metade deles? Eu não sei. Eu acho que cabe a nós fazermos uma avaliação pessoal da nossa condição como cristãos. No próximo slide, irmãos, nós vamos para o capítulo 4. Agora nós vamos ver o tropeço. Deixa eu ver aqui. 4. Da igreja de Éfeso, onde eles foram advertidos por Cristo. Éfeso deixou de exercitar o principal, a maior das virtudes, que é o amor. Citando Cristemarca de novo, diz: os candelabros de ouro são os membros das igrejas, sobre quem os olhos de Jesus repousam incessantemente. Representam a noiva que aguarda a chegada do noivo, e o noivo espera que sua noiva permaneça fiel, verdadeira e pura. O simbolismo do texto mostra que Jesus quer que as igrejas deixem sua luz brilhar no meio das trevas, onde Ele as colocou, para dar significado adicional às tarefas das igrejas. Ele lhes informa que está caminhando por entre elas. A luz se difunde partindo de Jesus para seus servos, que proclamam sua palavra. E os pastores não são meramente portadores de luz, mas como as estrelas são doadores de luz.
Eles transmitem a luz aos membros das igrejas, que somos nós, os quais, por sua vez, dissipam as trevas que os circundam. Essa é a nossa missão. Então, como cristãos, essa é a nossa missão, de dissipar as trevas no nosso entorno. John MacArthur nos traz um questionário, irmãos. E acho que todos nós devemos estar fazendo isso regularmente, periodicamente e sistematicamente. Olha o questionário que ele nos traz. Veja a sua vida. Existe algo que você ama mais do que a Cristo? Existe algo que você queira mais do que Cristo? Existe alguém que você queira servir mais do que a Cristo? Alguém que você queira honrar mais do que a Cristo? Alguém que você queira proclamar mais do que a Cristo? Se existe, você perdeu o seu primeiro amor. Então, Éfeso, que nos sirva, né, de exemplo, de lição, e que possamos estar passando por esse zelo, né, por esse questionamento, de forma periódica, regularmente. A gente vê se não tem nada tomando o lugar de Cristo nas nossas vidas. No próximo slide, o de número 9, o chamado arrependimento. O maravilhoso é que Cristo, Ele nos apresenta, né, as nossas deficiências, mas Ele nos chama a tratarmos desses nossos tropeços. De novo, Kistemaker, dando continuidade, né? Ordem. O Senhor aponta não só para as faltas deles, mostra-lhes também como corrigi-las. Após criticar negativamente sua situação espiritual, Ele lhes ordena positivamente que a restaurem. Precisam lembrar-se constantemente de sua posição anterior, renovando sua própria história eclesiástica e recordando o que seus antepassados fizeram na igreja há 40 anos. E assim se recordarem sua história, devem reconhecer que mudaram para pior. A radiância de seu ardor espiritual se perdera. Aliás, sua realização sem brilho fez com que perdessem seu lugar de proeminência entre as igrejas. Fracassaram em sua anterior hegemonia e perderam sua excelência moral. Citando Billy Graham de novo, ele diz: eu posso ser um homem de grande fé. A Bíblia diz que a minha fé poderia mover montanhas, mas se não tem amor, não sou nada. E Josemar Bessa cita: quando a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor, Deus não disse para chamarem alguém para fazer um culto mais quente. Ele ordenou que se arrependessem. E isso é para a nossa vida, né? Como cristãos, como igreja, de fazermos, né, esse apanhado de como anda a nossa devoção ao Senhor, o nosso cuidado com o ensino do Senhor, com a prática do nosso cristianismo, e nos arrependermos de todos aqueles pontos em que somos faltosos com o Senhor. No próximo slide, o de número 10, no capítulo 6, vem a promessa. E aqui eu fiz uma resenha de Grant Osborne sobre a interpretação dessa promessa para a vida daqueles que se arrependem e deixam o seu pecado, o seu tropeço. Apocalipse combina promessa, as bênçãos de Deus aos que perseverarem, e advertência, o juízo de Deus aos que não perseveram.
Apocalipse refere-se a uma confiança ativa em Deus, o que leva à fidelidade nas situações difíceis da vida dedicada a Cristo. A recompensa pela fidelidade é impressionante. Os crentes participarão da bênção pretendida na criação, mas nunca experimentada por Adão e nem Eva, que é comer da árvore da vida. Ela é introduzida em Apocalipse quase como uma fórmula nas 7 cartas para simbolizar as futuras recompensas ou dádivas que Deus tem para os vencedores. Aquela fruta que Adão e Eva foram proibidos de comer, vai estar disponível para nós, irmãos. Quando a nossa condição com Cristo for de submissão ao propósito e ao projeto dele para as nossas vidas. No próximo slide, irmãos, nós entramos na conclusão. Vamos tratar. A igreja de Éfeso foi abençoada com pastores excelentes, dentre os quais Paulo e João foram apóstolos de Jesus, e Timóteo, um cooperador apostólico. Sabemos que Paulo viveu em Éfeso durante 3 anos, e que Timóteo ministrou ali durante os anos 60. Presume-se que João tenha deixado Jerusalém no final dos anos 60 e fixado residência em Éfeso. Ainda que os crentes tenham sido espiritualmente moldados por esses 3 homens, começaram a declinar em seu amor por Cristo. Além de João, como o apóstolo do amor, tem ordenado que as pessoas amassem umas às outras, não ele, mas Jesus dirigiu aos Efésios e os censurou por apartarem-se do primeiro amor. E agora, aplicação para as nossas vidas. Uma boa teologia, uma boa doutrina, ela tem que refletir numa prática de amor no nosso entorno. Uma boa teologia, uma boa doutrina, ela corre o risco de nós nos envaidecermos, de trazermos como algum tipo de valor pessoal ou humano. A boa teologia e a boa doutrina, elas têm que produzir uma vida de devoção e dedicação a Deus e ao nosso próximo. As pessoas precisam entender, elas precisam perceber, na verdade, que há uma diferença entre aquele que serve e o que não serve a Deus. Se as pessoas não estiverem vendo isso em nós, eu acho que é um tempo de nós fazermos uma retrospectiva na nossa prática cristã. O corpo de Jesus é a igreja, e não uma sociedade. É um organismo e não uma organização. É um ser vivo e não uma entidade formal. Enquanto uma sociedade ou organização pode ser determinada a deixar de pagar seus impostos e cumprir seus deveres, os membros do corpo de Cristo deixam de ser uma igreja quando cessam de difundir a luz do Evangelho. Eu vou repetir de novo, irmãos, essa última parte. Os membros do corpo de Cristo deixam de ser uma igreja quando cessam de difundir a luz do Evangelho. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado, é o chamado de todo cristão. Ele não é de um determinado cristão, ele é de todos nós. Nós temos que de ter esse zelo, de estarmos todos os dias, em todo momento, fazendo uma autocrítica da nossa condição com Cristo, como prioridade para as nossas vidas. Essa imagem ao lado aqui, à esquerda, irmãos, eu tenho usado ela com bastante regularidade nas aulas. Eu acho que quem a criou foi assim, de uma felicidade didática, porque ela diz tudo de como nós temos que nos entender como igreja. Muito mais do que um templo, do que um endereço físico. A igreja, ela representa cada um de nós,
como organismo, como viva, como unidade, como coletivo. Ela vai muito além de um espaço com endereço, com paredes e com um local de congregarmos. Tudo isso é importante, mas a importância disso só tem seu real valor quando nós entendermos que nós somos aqueles que formam o corpo de Cristo. Somos nós, cada um, como pessoa, como indivíduo. E cada um tem a sua missão nesse corpo, tem a sua função nesse corpo. É isso, irmãos. Essa é a aula. Foi uma aula, mais uma vez, né, que me trouxe muito, uma exortação muito sadia, me trouxe uma obrigação de ter um tratamento mais sólido, mais lúcido com as coisas do Senhor. E que isso possa servir para a nossa prática como cristãos e como igreja de Cristo. E eu vou repetir só aquele questionário de John MacArthur, que está lá no slide 8. Veja a sua vida. Existe algo que você ama mais do que a Cristo? Existe algo que você queira mais do que a Cristo? Existe alguém que você queira servir mais do que a Cristo? Alguém que você queira honrar mais do que a Cristo? Alguém que você queira proclamar mais do que a Cristo? Se existe, você perdeu o seu primeiro amor. Isso é para mim, isso é para nós. É para a nossa igreja, para a nossa vida. Deus abençoe. Nós vamos cantar agora o hino 298, irmãos. Que Deus abençoe. Obrigado, irmãos. Amém. Graças a Deus por mais esta aula
trazida pelo nosso irmão Constantino, que realmente foi um instrumento nas mãos do nosso Deus, transmitiu a aula com bastante clareza, profundidade, e uma aula que trouxe bastante edificação aos nossos corações. Eu espero que não apenas ao meu coração, mas ao dos irmãos também. Louvado seja Deus por este momento de estudo da palavra dele. Eu estou aqui, irmãos, com um pedido de oração pela a irmã Dona Geni, a mãe do Fabiano, que está com Covid. Então, estejamos em oração pela vida dessa irmã e pela vida dos demais enfermos também. Nós temos muito que agradecer a Deus. Alguns irmãos nossos que se encontravam enfermos já estão bem, como a caso do nosso irmão Caio, nossa irmã Maria Alice também já está em casa. Então, temos que agradecer a Deus pelos que estão bem e pedir a Deus por aqueles que ainda se encontram enfermos. Louvado seja Deus por esse momento, mas estejamos atentos também, porque se Deus nos permitir, às 18 horas, temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Então esteja desde já se preparando para esse momento, não apenas para assistir, mas também para prestar culto a Deus mesmo online. Que Deus conceda a todos um restante de dia abençoado. E agora eu estarei fazendo a oração, impetrando a bênção. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra, porque tu tens nos permitido aprender mais da mesma a cada domingo. Agradecemos a ti pela vida do nosso irmão Constantino, que tem se dedicado, esmerado, em estudar a tua palavra e tem sido um instrumento em tuas mãos para transmiti-la a nós. Nós te louvamos, te agradecemos por cada pessoa que está agora nos seus lares assistindo, pelos irmãos da igreja e também aqueles que nos visitam, que estão assistindo também como visitantes, Senhor. Abençoa cada um, abençoa suas famílias. Agradecemos também porque o Senhor tem abençoado a parte técnica, da filmagem. Louvamos o teu nome por tudo e agradecemos por esse dia. No nome de Jesus, que o Senhor também esteja cuidando, abençoando aqueles que se encontram enfermos, Senhor. Ser com cada um, ser com as suas famílias, com o tratamento também, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito seja sobre todos vós, povo de Deus, presente em seus lares e espalhados pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.